Olá, muito bem-vindos à nossa conferência Esperança Inabalável. Meu nome é Ainder Borba, eu sou o capelão aqui do Seminário Martin Busser e eu quero te dar as boas-vindas neste evento inteiramente gratuito oferecido aí nesses tempos em que estamos vivendo, né? Tempo em que o mundo foi abalado por essa notícia do coronavírus, né, essa pandemia afetou a todos nós. E pensando nessa em toda essa situação, nós aqui do Seminário Martin Busser, decidimos então oferecer para você, aí no conforto da sua casa, uma conferência online para fortalecer a sua fé e a sua esperança. É por isso que nós demos esse título, Esperança Inabalável. A esperança é um tema que precisa sempre ser revisto, porque nós temos algumas dificuldades no tempo em que vivemos. Por exemplo, nós lutamos contra a ideia que muitos filósofos reforçam de que só existe o tempo presente. Falar de esperança é falar de como o cristão lida com o tempo. É falar de como nós nos relacionamos com o tempo. E por falar em filósofo, lembrei-me aqui de um filósofo chamado André Comte Spontville. Ele tinha uma ideia de que só existe o tempo presente. E ele dizia que só o desesperado pode ser feliz, porque essa ideia de esperança é algo absurdamente sofredor. É algo que faz com que as pessoas estejam desesperadas. E segundo ele, só pode haver felicidade se as pessoas se convencerem de que não existe tempo passado e tempo futuro. Mas nós entendemos que essa é uma ideia totalmente contrária às Escrituras, porque quando olhamos para a história, nós percebemos os atos de Deus salvando seu povo, fazendo com que aquelas pessoas que vivenciaram aqueles milagres e perceberam tudo aquilo, seu testemunho ecoasse em todas as gerações, dando esperança para aquelas pessoas que viriam a seguir, até nos atingir. Quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos também que Deus, ao nos dar Jesus Cristo, renova a nossa esperança. Esperança que nos é dada na promessa. Promessa que o apóstolo Paulo reforça ali no seu texto de Romanos. E o que eu quero compartilhar com você brevemente. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, reforça o tema da esperança logo no início, no meio e no final da sua carta. E eu quero meditar com você brevemente aqui no texto de Romanos, capítulo 5. Na verdade, eu quero ler para que possamos orar à luz desse texto, para que a nossa vida não fique aprisionada ao tempo presente, não fique aprisionada a esse momento. A esperança exige que você tenha que você lance a sua expectativa no lugar certo, em Deus. E o apóstolo diz, lá no capítulo 5 de Romanos: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos alegramos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. A esperança não decepciona, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Perceba que o apóstolo faz uma relação entre
sofrimento, entre algo que nos prende ao tempo presente, que são as tribulações, exatamente como temos vivido agora, e essa tribulação nos capacita num processo de conhecermos o que Deus faz em nós nessa história de tribulação. Então ela produz a perseverança, e quando nós perseveramos, o apóstolo diz que nós vamos ser aprovados, porque a aprovação vem junto com a esperança que é gerada pelo próprio Espírito de Deus nos nossos corações. Há, portanto, uma relação estreita, muito íntima entre o Espírito de Deus falar ao seu coração, ao meu coração, de que tudo que tem para se viver não se resume ao tempo presente, porque a tribulação nós vivemos no presente. A experiência, a consciência que temos do tempo presente não pode nos aprisionar, porque a tribulação é um sinal de que Deus virá em nosso socorro, porque Ele prometeu isso a nós, a sua igreja, prometeu ao seu povo em toda a história, e não vai ser diferente porque as palavras de Deus não mudam. A palavra do Senhor permanece fiel e é baseado nela que nós estamos oferecendo para você esta conferência, para reforçar que na tribulação nós precisamos perseverar, e essa perseverança vai nos trazer uma aprovação se mantivermos viva a esperança de que Deus tem o controle de todas as coisas e Ele nos protege por isso. É assim que eu quero orar com você, é assim que eu quero dar as boas-vindas a essa conferência. Quero que você esteja conosco nesses 3 dias e seja consolado e seja confortado no seu coração com tudo que você vai ouvir aqui, que Deus possa então gerar nesse processo que nós acabamos de ler aqui, da aprovação, da perseverança, essa esperança inabalável de que Deus continuará, Ele sempre manterá fiel todo o universo sob o poder da sua mão. Vamos orar então, nesse dia, nesse primeiro dia de conferência. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar para que Deus fortaleça o teu coração, para que Deus te dê essa esperança. A esperança não é algo ilusório. A esperança é algo concreto, porque está baseado nos atos de Deus. A esperança não é uma história para contarmos e nos entretermos. A esperança é algo que fortalece o seu vínculo com aquilo que Deus diz na sua palavra que vai fazer. E Ele já nos prometeu e cumpriu, prometeu aos profetas e cumpriu lá atrás, que daria o seu Filho e nos deu. E é por isso que nós podemos ter esperança. Vamos orar juntos. Senhor, eu quero te agradecer porque a Tua palavra nos dá a certeza, a esperança, essa convicção de que nós podemos antecipar as promessas do futuro e nos apropriar delas hoje. Hoje é o dia, Senhor, em que nós podemos nos achegar a Ti nessa certeza de que todas as Suas palavras são verdade, de que o Senhor promete e cumpre. Porque Jesus Cristo é a verdade e nele se cumprem todas as promessas que precisamos ter, que precisamos saber para sermos salvos, para sermos livres, para passarmos pela tribulação, sem temer a morte, sem temer o nada, sem temer a escuridão. Eu te peço então, Senhor, dê graça a esses irmãos para que estejam conosco agora, assentados em suas casas, que eles tenham esta esperança renovada, que ela seja inabalável, porque ela não é produto da nossa imaginação, ela é o resultado imediato
daquilo que o teu Espírito faz em nós, testificando de Deus a verdade. Essa verdade, Senhor, que sustenta o mundo, a verdade de que Cristo é o Senhor do universo e a Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então, Senhor, abençoa-nos nesses dias e guarde as nossas vidas. É o que te pedimos hoje, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nessa primeira palestra, eu quero te convidar a assistir com alegria o que o professor Tiago Santos trará para nós agora. Deus colocou no seu coração. Tenho certeza que o Senhor vai renovar a sua vida e te encher o coração de esperança. Fique conosco, convide outras pessoas. Traga aí a sua família para estar assentado junto, né, participando conosco dessa conferência e que o Senhor possa te abençoar. Queridos irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e dar as boas-vindas a mais uma conferência Martin Bucer, uma conferência que a gente transmite toda pela internet, uma conferência online e que, portanto, tem as suas características aí talvez um pouco diferentes daquelas que a gente está mais acostumado com conferências. Ela é toda transmitida pela internet porque nós estamos vivendo esse período da pandemia do Covid-19 aqui no Brasil, quarentenados. Muitos de nós aí, né, sem poder sair de casa ou com muito limite naquilo que a gente faz e seguramente enfrentando grandes desafios. Talvez o principal deles, a impossibilidade da gente se reunir com o povo de Deus para os cultos ao Senhor. E isto é algo que traz, sim, tristeza ao nosso coração, de um lado, e impõe desafios de como nós, como povo de Deus, podemos buscar a face do Senhor em nossos lares, com os nossos cultos domésticos, junto dos nossos familiares, e ainda manter o contato de comunhão com os nossos irmãos da igreja à distância. A gente sabe que isso é uma grande dificuldade, mas a gente também entende que o Espírito de Deus está em todo lugar, ele habita no meio do seu povo, ele não habita em prédios, e portanto a igreja ainda está viva, a igreja ainda está ativa, e a igreja ainda tem oportunidade de proclamar as grandes doutrinas da palavra de Deus, que transformam vidas e que fazem tão bem ao nosso coração. E é sobre isso que nós vamos falar nesses dias aqui nessa conferência. Nós estamos pensando no grande assunto da esperança. A esperança é talvez o principal tema, se não o principal, está ali como um tema de grande destaque em toda a Escritura, do começo ao fim da Escritura, nós temos uma mensagem de esperança, uma mensagem que de alguma forma nos chama a uma realidade nova e superior que só o Espírito de Deus pode promover na vida da pessoa. E portanto, a gente vai pensar um pouco sobre a esperança no contexto da evangelização. E para isso, eu quero convidar você que está aí acompanhando a gente na sua casa, acompanhando a gente aí talvez no seu trabalho, pelo seu celular ou por qualquer outra forma, de abrir a sua Bíblia no Salmo 117. E vou falar sobre a esperança na evangelização a partir deste pequenino salmo. Eu tenho aqui comigo a versão NAA, a Nova Almeida Atualizada, e vou fazer a leitura a partir dela. Então, se você puder, abra comigo a sua Bíblia, no Salmo 117, 2 pequenos versículos que dizem assim: Louvem o Senhor, todos os gentios, que todos os povos o louvem. Porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, nós te louvamos, porque temos diante de nós a tua palavra, que é viva e eficaz e transformadora, e pedimos que ela fale a todos nós, que ela nos ensine, que ela nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, este salmo é fantástico. É o menor salmo das Escrituras, mas é cheio de significado, cheio de valor, e há muito que a gente pode aprender dele. Martinho Lutero, reformador, escreveu um sermão de 36 páginas em cima desse pequenino salmo. E ele dividiu o salmo em 4 categorias diferentes. A profecia, quer dizer que os gentios um dia participariam das bênçãos do Evangelho. A revelação, o reino de Cristo, temporal e eterno, revelado aqui nessas palavras. A instrução, nós somos salvos pela fé somente, não por obras. E somos chamados
a sabedoria e a santidade, mas não somos salvos por santidade ou por sabedoria. E ainda há uma admoestação de que todos nós, todos homens, mulheres, devem louvar a Deus. Então, apenas para destacar aqui, este salmo, embora tão pequenininho, ele tem muito para oferecer a todos nós. Nós temos muito a aprender desta pequena palavra do salmista. Há muito que a gente pode aprender sobre evangelização neste salmo, porque, de fato, e isso pode parecer um pouco curioso, sendo um texto que se encontra no contexto da Antiga Aliança, mas este salmo é uma chamada para a evangelização. O salmista está aqui chamando todas as pessoas, todos os povos, de todas as nações, todos os gentios, portanto, os não-judeus, para adorarem a Deus, para louvarem ao Senhor. E isso é algo que fala a todos nós assim, como sendo, puxa, como que o salmista judeu vai chamar gente das nações pagãs para cultuarem o Deus de Israel? Mas é precisamente isso que ele faz. E aqui ele ensina algumas coisas importantes para a gente, que eu quero destacar aqui na nossa meditação. A primeira delas é que essa chamada do salmista aos povos gentios para que louvem e conheçam ao Senhor, ela implica em um conhecimento teológico do salmista sobre Deus. Em segundo lugar, ela implica também em um conhecimento experiencial do salmista sobre Deus. E, em terceiro lugar, esse salmo também pressupõe um conhecimento prático sobre Deus. E esse conhecimento prático, na verdade, é o movimento do coração de quem tem um conhecimento teológico e um conhecimento experiencial. Então, como que a gente consegue perceber este conhecimento teológico do salmista aqui no Salmo 117? Esse convite que ele faz para que todas as pessoas na face da terra conheçam a Deus, fala muito do conhecimento que ele mesmo, o salmista, tem sobre Deus. Um conhecimento, por assim dizer, bíblico, embora, naturalmente, o que ele tinha das Escrituras, o que ele tinha da Bíblia naquela altura, era apenas uma fração daquilo que nós temos hoje. Mas ele está falando coisas grandiosas sobre o Deus de Israel. Ele fala, por exemplo, dos atributos morais do Deus de Israel, a verdade dele que dura para sempre, a sua misericórdia que dura para sempre. Então, ele está dizendo que Deus, o único Deus, o Deus trino, que tem vida em si mesmo, o Deus todo-poderoso, é cheio de bondade e de misericórdia. E ele fala de um relacionamento que Deus tem com o ser humano. E coloca, assim, o homem na posição correta em relação a Deus. Porque ele declara que o homem deve louvor, ele deve esse tributo de adoração, de reconhecimento de quem Deus é. Isso, então, significa que, para esse salmista, Deus é maior do que qualquer coisa, no céu e na terra. E ele é o único digno de receber glória, o único digno de receber adoração. Ele também está dizendo, com as palavras dele, de que Deus é o único que merece todo o amor, toda a alegria, toda a plenitude de satisfação e prazer do homem. Quer dizer, é em Deus que o homem vai encontrar todas essas coisas. Ele fala de uma verdade imutável de Deus, quer dizer, uma misericórdia que não muda, uma fidelidade que dura para sempre. Então, assim, ele está ensinando para a gente que Deus é eterno, é grandioso, é misericordioso, é fiel e, portanto, digno de toda adoração. Você percebe? Essas palavras do salmista, no convite que ele faz aos povos gentios que adorem a Deus, pressupõem um conhecimento revelacional de Deus, um conhecimento teológico de Deus. Ele usa expressões teológicas sobre Deus, ele usa termos da revelação para falar de Deus. E a pergunta é, como é que ele sabe essas coisas todas? Como que ele sabe dessas expressões todas? Como que ele sabe acerca dessas realidades maravilhosas sobre o Deus verdadeiro? Porque ele aprendeu.
Ele aprendeu sobre Deus, porque Deus, na sua graça, revelou-se a si mesmo para um povo que não merecia receber tal revelação. Deus tomou a iniciativa de visitar o homem aonde o homem estava, alienado, longe dele, sem conhecimento de Deus. Ele se revelou a Deus em palavras humanas, compreensíveis, e se fez próximo. Deus se chegou ao homem primeiro. E ele entendeu então essas coisas sobre Deus porque Deus quis que ele a soubesse. E ele o fez através de pactos, de aliança com o povo. Ele aprendeu sobre Deus através do ensino fiel dos seus pais, através do ensino fiel dos seus antepassados, através das palavras dos profetas, através do texto da lei. Ele aprendeu sobre Deus por meio do sistema sacrificial, através dos atos do sacrifício no tabernáculo, no templo. Tudo que ele tinha era uma pequena porção das escrituras do Velho Testamento. E mesmo aquilo não era facilmente acessível como nós temos hoje acessibilidade ao texto bíblico impresso. Ele tinha um pouquinho da Torá, da instrução, do livro de instrução. E provavelmente o que sabia, sabia de cor. Mas essa revelação que ele teve, por meio do contato que tinha com o povo da aliança, por meio da revelação dos profetas, por meio do sistema sacrificial e da lei, foi toda suficiente para que ele tivesse uma compreensão profunda de quem Deus é. E aqui eu quero fazer uma primeira aplicação, uma chamada para todos nós. Meus irmãos, minhas irmãs, que assistem a gente aqui nessa conferência, nós somos chamados a conhecer a Deus nos termos da sua revelação. Nós somos chamados para falar de Deus de acordo com aquilo que Ele mesmo fala de si mesmo nas Escrituras. Se nós queremos falar de Deus às pessoas, se nós queremos chamá-las a uma esperança viva, de um relacionamento real, verdadeiro, transformador, e que promete coisas grandiosas lá na frente sobre Deus, nós precisamos fazer isso nos termos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Nós temos apenas uma única fonte de conhecimento de Deus, que é a revelação dele, a Sagrada Escritura. Sem a Escritura, a gente não tem condições de falar sobre Deus. É a palavra inerrante dele, a Bíblia. É nesse lugar que nós vamos entender quem Deus é, que nós poderemos falar de Deus. E essa Escritura foi confiada a um povo. Foi confiada à igreja, ao povo da aliança. Assim como Deus fez um pacto com aquele povo de Israel no Velho Testamento, Deus é pactuado também com aqueles que se unem a Ele em Cristo Jesus. E Ele chama isso de eclésia, Ele chama isso de igreja. Por isso que a evangelização fora do contexto da igreja não faz sentido nenhum. A evangelização por gente chamada desigrejada não encontra respaldo nas Escrituras, não tem fundamento. É no contexto da comunidade dos santos, em que recebe e acolhe a palavra de Deus, que essa palavra vai ser conhecida a ponto de poder ser ensinada, de poder ser pregada, de poder ser proclamada. É na comunidade dos santos que nós conheceremos a Deus, e é somente com esse conhecimento teológico de Deus que nós podemos falar dele. Há tantos evangelistas que se dispõem de todo o coração a falar de Deus, mas conhecem tão pouco das Escrituras, conhecem tão pouco do próprio Deus, e portanto se vêem em condições às vezes muito precárias para ensinar e chamar pessoas a uma viva e real esperança. Eu estava comentando com Daniel Gardner, numa conversa agora há pouco com ele, sobre uma conversa que tive com Mark Dever, na verdade que ele teve com vários pastores, e ele fez um comentário assim que ficou na minha mente. Ele disse que o liberalismo entrou na igreja por meio da evangelização. E isso foi uma coisa que assustou bastante. Ele vai até citar a Daisy Schleiermacher, por exemplo, né, que com seu liberalismo teológico, de alguma maneira tentou racionalizar a fé cristã para que ela pudesse ser aceitável às pessoas. Há muitas vezes, há alguém que ele admirava muito, como Billy Graham, né, aqui eu faço essa crítica com cuidado, que às vezes diminuía tanto a mensagem do Evangelho para que ela pudesse chegar no maior número de pessoas possível, que a descaracterizava. É preciso ter um conhecimento cuidadoso, preciso,
das Escrituras, da palavra de Deus, para que a gente possa falar de Deus. Nós não podemos falar de Deus apenas com base nas nossas imaginações. Então, a gente vê aqui nas palavras do salmista uma chamada para que povos adorem e conheçam a Deus, mas que pressupõe esse conhecimento teológico de Deus. Mas além disso, nós temos aqui nas palavras do salmista um conhecimento experiencial de Deus, que é algo também fundamental na nossa obra de evangelização. Além de saber coisas grandiosas sobre Deus, além de conhecer a revelação de Deus, nos termos de Deus mesmo, com base naquilo que até então, na comunidade da fé, ele conhecia, ele tinha um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. As palavras do salmista aqui, elas expressam grande fé. São palavras de fé. Elas transmitem a ideia de um conhecimento experiencial de Deus. Ele sabe que Deus é misericordioso. Ele sabe, porque ele já tem experimentado essa misericórdia. Veja o que ele diz. É grande a sua misericórdia para conosco. Ele torna isso algo pessoal. Ele traz isso para si. Essa bondade de Deus, essa misericórdia de Deus, essa fidelidade de Deus que dura para sempre, é alguma coisa que ele mesmo, na sua experiência, na sua caminhada, experimentou. É algo pessoal que afetou a sua vida. O salmista vai dizer, agora, num outro salmo, o Salmo 34, que Deus é bom e que nós somos chamados a experimentar a bondade de Deus. Ele diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. O apóstolo Pedro vai fazer referência a essa passagem em um outro lugar. E aqui então, o que a gente percebe das palavras do salmista é que ele sabe que a misericórdia de Deus é grande, que ele sabe que a fidelidade de Deus dura para sempre. Ele sabe que Deus é bom. Ele mesmo é alguém que louva ao Senhor e por isso ele convida outras pessoas a louvarem. Então, além de conhecer a revelação de Deus, ele conhece Deus. Ele conhece Deus. O salmista está cheio da verdade de Deus no coração dele. Está cheio da verdade de Deus na mente dele. É por isso que ele faz esse convite. Para que outras pessoas, de outros povos, de outras nações, os pagãos, aqueles que não tinham contato com o Deus da aliança, aqueles que não tinham contato com a Torá, com a instrução, aqueles que não tinham contato com o sistema sacrificial, aquelas pessoas que estavam completamente distantes e alienadas de todo o sistema revelatório de Deus, ele chama essas pessoas a conhecerem Deus nos termos de Deus mesmo e a louvarem ao Senhor, porque isso faz parte da experiência de vida dele. Esse convite que ele faz, de que essa palavra, essa verdade imutável de Deus seja aquilo que governa a mente e o coração dos povos, é porque governava a mente e coração dele mesmo. A alma daquele salmista, a mente daquele salmista, o coração daquele salmista está clamando a todos os homens que venham, que conheçam, que amem, que sirvam, que adorem, que louvem o Deus Altíssimo. Você percebe isso? Você percebe como aqui ele chama essas pessoas a expressarem o tipo de amor que ele mesmo tem para com Deus? Porque ele tem uma relação experiencial com Deus. Ele conhece o Deus verdadeiro, ele ama o Deus verdadeiro, ele louva o Deus verdadeiro de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. A evangelização eficiente vai ser aquela que parte do coração transformado por Deus, de alguém que conhece a palavra de Deus e que ama o Senhor de tal maneira que ele não consegue ver outras pessoas adorando muitas vezes a si mesmas. Não é? A essência da adoração é aquela da pessoa que lembrando a linguagem de Romanos, que esfrega literalmente a sua barriga no chão. E muitas vezes para quadrúpedes, e para astros e estrelas, e para si mesmo. Que é a idolatria. E aqui ele chama então
Homens e mulheres pagãos que se curvavam diante de estátuas, totalmente destituídos da glória de Deus, a que conheçam o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus que se revela, e que entrem em uma relação pactual com Ele, uma relação de amor e de adoração e de culto. Se nós seremos evangelizadores, se nós haveremos de levar essa palavra de esperança para as pessoas, então nós precisamos conhecer a Deus por experiência, não só de ouvir falar, não só com base na convicção dos pregadores que a gente mais gosta, não só com base nas afirmações grandiosas da tradição da igreja, e que nós até apreciamos, mas por causa de um relacionamento real, verdadeiro, transformador, que a gente teve na relação com Deus, sem um conhecimento experiencial como esse, um conhecimento de Deus, sem o conhecimento teológico da palavra dele, nós não podemos servi-lo. Nós não servimos para muita coisa. Para que a nossa evangelização possa instilar esperança no povo, é preciso que tenhamos esse tipo de relacionamento com Deus. E a minha pergunta é, se você conhece a Deus, como salmista, se você conhece a Deus, se você ama a Deus, se você tem esse conhecimento experiencial com Deus, se você já provou e já viu que o Senhor é bom, se esta bondade de Deus já dominou o seu coração de maneira tal que você não se vê com qualquer outra alternativa, senão a de proclamar as grandes e transformadoras verdades sobre este Deus para as outras pessoas, chamando-as a um relacionamento vivo, real, que é totalmente definidor da nossa identidade e da nossa vida para com Deus. Você já tem vivido essa experiência com Deus a ponto de poder convidar as pessoas a amar e a servir ao Senhor? Presta atenção aqui nas palavras do salmista. Ele entendeu que Deus, o Criador de todas as coisas, era digno de todo o louvor de todas as criaturas. Esse convite que ele faz para que todos os homens adorem a Deus, vai apontar para dois grupos de pessoas. Aqueles que conhecem, amam, servem e adoram a Deus, e os que não conhecem, os que não amam e os que não adoram a Deus. Os que conhecem a palavra de Deus e os que não conhecem. Ele está apontando para dois grupos de pessoas, os que amam a Deus e os que não amam. E a pergunta é, que grupo nós fazemos parte? Ele vai dizer que no final, todos os homens devem louvor e adoração a Deus. Todos, indistintamente. Porque o homem foi criado segundo a imagem de Deus. A mente, o coração, a vontade, a volição, o todo da nossa vida devem refletir essa verdade de Deus. Ele sabe que todas as criaturas, todos os homens são devedores a Deus, devedores de louvor e adoração. O apóstolo Paulo disse isso aos filósofos atenienses, como é registrado lá no livro de Atos. Ele vai dizer que nele nós nos movemos e existimos. É Ele quem nos dá a respiração e tudo mais. Tudo que nós somos, portanto, é um tributo à realidade de que há um Deus Criador. Sem Deus, nós não existiríamos. Então nós devemos a Ele a nossa própria existência, todo ser humano. E Ele chama os homens a um relacionamento real com Ele. Nós, homens, seres humanos, estamos moralmente obrigados a expressar louvor a Deus. É por isso que Ele chama todas as pessoas a louvarem a Deus. Mas esse louvor ele só será possível para um coração transformado. O salmista sabia disso. Ele está falando com pagãos. Está falando com os gentios. Gente que não conhecia Deus e que não conhecia a palavra dele. E mesmo assim, eles deveriam louvar e adorar ao Senhor.
Não é possível que ele faça isso por conta própria, ele está alienado de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos 1, versos 18 a 32. A única maneira pela qual nós podemos experimentar essa realidade, tanto do conhecimento de Deus como do amor a Deus, é por causa dessa misericórdia. Não, é interessante, ele tem muitos termos teológicos para apresentar Deus aqui às nações, mas ele destaca a misericórdia de Deus para conosco, que é grandiosa, a fidelidade do Senhor, que dura para sempre. Então, ele está lembrando as pessoas que sem a misericórdia de Deus, nós não podemos ter esse conhecimento de Deus e nem experimentar a sua bondade e o seu amor. Esta misericórdia de Deus, ela se manifesta ao longo da história, desde a criação e especialmente na vinda daquele que é a esperança dos homens, na vinda de Emanuel, na vinda do Filho de Deus, o Deus Filho, que é todo misericordioso e bondoso e que veio a nós e que viveu uma vida santa, uma vida que nós não poderíamos viver e morreu a morte que nós deveríamos ter morrido, tomando a iniciativa de resgatar a humanidade. Ele veio com misericórdia, ele veio com graça, veio com grande misericórdia para transformar os corações dos homens. Então, o homem não pode conhecer a Deus sem a misericórdia de Deus, sem que Deus expresse primeiro essa bondade, essa misericórdia para com ele. E esse convite, então, do salmista para todos os homens virem e adorarem a Deus, é um convite para que nós conheçamos também essa misericórdia que se manifesta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas em terceiro lugar, e caminhando aqui para a nossa conclusão, esse conhecimento de Deus, teológico, experiencial, ele tem uma dimensão prática. Quer dizer, uma vez que nós conhecemos a Deus, nós temos a sua revelação, uma vez que nós fomos transformados por Deus e vivemos uma relação de comunhão com Ele, nós também somos chamados a ser práticos no ministério, no serviço, sair da nossa zona de conforto e abraçar a chamada de Deus, de sermos sal e luz para testemunhar a um mundo perdido, que aliás é o que o salmista faz aqui. Nos tempos da velha aliança, normalmente as nações gentílicas, as nações pagãs, eram nações inimigas. Eram povos que queriam destruir o povo de Israel. Esta chamada dele aqui aos povos gentios tinha em mente não os povos longínquos que ele nem conhecia. Não. Quando ele fala de gentios aqui, ele está falando dos povos que ele conhece, os vizinhos dele, os vizinhos da nação de Israel. E aquelas nações odiavam Israel. Os assírios, os egípcios, os filisteus, os amorreus, os povos antigos que habitavam aquela região ali onde Israel está, eram povos que tinham ali uma sanha de destruição do povo de Israel. E é a esses povos que o salmista se dirige. E ele quer que esses povos se convertam a Deus e conheçam o Deus que ele conhece. Então ele sai da zona de conforto dele. Ele sai até, quem sabe, de um instinto de autopreservação, não é, que é próprio de todos os homens. E ele vai alcançar justamente o seu inimigo. Aquele que está bem perto dele e que lhe quer mal. É a este que ele se dirige. Você percebe? A evangelização precisa ter esse tipo de atitude, de movimento de alma, de coragem. Às vezes a gente pensa na evangelização como uma coisa assim, um tanto romanceada, não é? E a gente imagina povos muito distantes, não é? Para os quais a gente, quem sabe, possa ir e falar de Cristo, quando muitas vezes a nossa chamada é para falar de Jesus para o vizinho que mora ao lado e que é barulhento, que ouve música alta, né, e que incomoda a gente. E a gente não pensa tanto nesse vizinho como alvo da evangelização. Mas
Foi assim que o salmista agiu. E é assim que nós somos chamados a agir também. Né? E é assim que a gente vai se tornar transtornadores do mundo. Né? Não foi assim que chamaram o apóstolo Paulo? Não é? É uma boa acusação para a gente ter. Não é? Foi dito acerca do apóstolo Paulo, dos seus seguidores, de que eles estavam virando o mundo de ponta cabeça, de que eles eram transtornadores do mundo. Nós temos de ser como ele. Essa é uma boa acusação. Porque afinal, gente, e atente para isso, nós temos a mensagem mais poderosa da história da humanidade nas mãos, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Se você é alguém que ama ao Senhor, alguém que conhece ao Senhor, alguém que deseja chamar as pessoas para adorarem ao Senhor, então você tem nas mãos uma mensagem sobrenatural, que não é sua, que não é de sua autoria, que você não pode adulterar e nem mexer, mas que tem poder para salvar almas, para arrancar as pessoas da idolatria de si mesmas, da idolatria do mundo, da carne e do diabo, e levá-las para o reino do amor de Cristo. É a mensagem do Evangelho, uma mensagem poderosa, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem é poderosa. E é com essa mensagem, então, que nós alcançamos todos os povos. É a mensagem mais importante da história da humanidade. É a mensagem que anuncia a salvação que Deus, o Criador, oferece de graça aos homens por meio da vida, morte e ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. É o Evangelho. E essa mensagem ela deve ser anunciada, e o salmista sabia disso séculos antes da vinda do Messias, a todos os povos. Louvem o Senhor todos os gentios. Lembra? Só existem dois grupos de pessoas no mundo. Aqueles que conhecem, amam e louvam o Senhor. E os que não conhecem, não amam e não louvam ao Senhor. E nós somos chamados então, nós que conhecemos, amamos e louvamos ao Senhor, nós somos chamados a oferecer esperança para esses que não conhecem a Deus. E de anunciar esse evangelho cheio de misericórdia, de uma fidelidade que dura para sempre, a todos os homens, para que eles também experimentem esse mesmo amor que nós temos experimentado. Eu ouvi Stuart Olliott falando em uma certa conferência algo que mexeu muito comigo. Há mais imagem de Deus num ponto de ônibus do que na exuberância de toda a criação. Você pode olhar o cosmos, você pode olhar o universo, as grandes estrelas, as muitas galáxias, o oceano ou os oceanos, ou os montes, em toda a sua exuberância, em toda a sua beleza, em toda a criatividade da mão divina que criou todas essas coisas. Mas elas todas não têm a imagem de Deus. Só o ser humano tem. E nós precisamos ter esse mesmo mover do coração que o salmista tem, de alcançar essas almas todas, oferecendo-lhes esperança. E a gente vive, inclusive, dias tão desafiadores com essa pandemia que tem instilado terror e medo no coração dos homens, que tem corroído a esperança, quem sabe porque a esperança dos homens está no lugar errado. Quem sabe a esperança dos homens esteja na sua habilidade de fazer o seu trabalho, de conquistar o seu pão. Quem sabe esteja nos seus relacionamentos. Quem sabe esteja na sua carreira, quem sabe esteja nos seus sonhos. E que são coisas até legítimas que Deus dá ao ser humano, na experiência humana. Mas quando essas coisas elas fraquejam, e elas fraquejam, quando a sombra da morte se aproxima, quando a instabilidade das nações nos chacoalham, essa esperança se desvanece rapidamente. E aí o homem fica sem chão. Mas sabe, tem uma esperança que é sólida, que é segura, que é uma rocha. E nós podemos nos apegar a ela. Essa esperança que é Jesus Cristo, nós só vamos conhecer quando esta palavra dele, do Senhor que é misericordioso,
é anunciada e é proclamada. Então, meus irmãos, a evangelização é um grande estímulo para todos nós. Conhecemos a Deus, vivemos uma relação experiencial com Ele e sermos fiéis na nossa chamada de servir ao Senhor. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele fortaleça a nossa esperança e que Ele seja conosco. Agora, os irmãos ouvirão a Jonas Madureira, meu querido amigo, e com certeza vão ser abençoados pela palavra dele. Eu também estou ansioso para ouvi-lo. E, Jonas, acho que você vai poder consertar alguma coisa ou outra que tenha sido imprecisa que eu falei. Eu tenho certeza que a sua palavra vai ser uma bênção para todos nós. Deus abençoe vocês e a todos nós. Amém. Olá, amigos, tudo bem? Espero que estejam aproveitando o máximo essa nossa conferência online. Só peço um favor, vocês podem ajudar a divulgar isso nas redes sociais ou nos grupos do WhatsApp? O link a ser divulgado é martinbutzer.com/esperança. Muito obrigado. O Seminário Martin Butzer e Bíblios Viagens fizeram a parceria inédita. Nós, juntos, essas duas instituições, montamos um curso e uma viagem para Israel. Então, eu queria convidá-lo a dar uma olhada em nosso hot site do curso Terra de Israel. Você tem ali a descrição das matérias que são oferecidas, como a História de Israel, Teologia Bíblica e outras matérias que nós julgamos importantes aí como uma pré-condição para nós estudarmos mais sobre a importância de Israel na Sagrada Escritura. Mas a ideia aqui é nós terminarmos esse curso com uma viagem para Israel. Nessa viagem, o meu amigo Luiz Saião e meu amigo Jonas Madureira estarão junto comigo para que nós três possamos não só guiar aqueles que irão conosco por uma viagem maravilhosa em Israel, mas também a gente possa ter aulas de geografia e arqueologia bíblica em loco, nos locais onde o rei Davi, onde profetas como Isaías e Jeremias e nosso Senhor Jesus Cristo e Pedro e outros grandes personagens da Sagrada Escritura andaram, ensinaram, viveram e até morreram ali. Então, dê uma olhada no nosso hot site, quero convidá-lo a dar uma olhada ali na descrição das matérias. Uma turma já está em andamento, mas as aulas são gravadas. Aqueles que entrarem no meio do curso podem ter acesso às matérias que já foram oferecidas também. Então, dê uma olhadinha nesse hot site, Viagens Terra de Israel, um programa inédito de Seminário Martin Butzer e Bíblios Viagens. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Santos, eu sou um dos diretores e cofundador do Seminário Martin Butzer e eu quero falar com você sobre os nossos cursos. Vou falar de 2 deles. O primeiro que quero falar para você é o curso livre de teologia. Você está participando desta conferência online que traz vários temas teológicos e se você deseja estudar teologia mais profundamente, eu quero convidá-la a conhecer o nosso curso livre de teologia. É um curso que combina erudição teológica com devoção cristã. No nosso site você encontra bastante informações, temos vários professores, muitos dos palestrantes desta conferência, inclusive são professores nossos, Franklin Ferreira, cofundador, diretor, Jonas Madureira, Wilson Porte, a Ender Borba e tantos outros, Gilson Santos, Paulo Vale, homens que Deus levantou para servir a igreja, que são pastores, teólogos, escritores e que têm ensinado e treinado aspirantes ao ministério, seja ministério pastoral, missionário, alguns que procuram a docência teológica no nosso curso livre de teologia. Então você vai ser muito bem-vindo se vier estudar com a gente. Nós abriremos matrícula, inclusive, neste ano ainda. Você fica lá atento nas nossas redes sociais para você poder se matricular e participar desse tempo de estudos de teologia que é tão precioso. Vai ser um prazer muito grande recebê-lo aqui como aluno nosso. E eu quero também falar sobre um outro curso nosso, um curso novo, que começamos há pouco tempo, é o nosso mestrado em teologia, THM. É um mestrado profissional com validade nos Estados Unidos. Nós fizemos este mestrado em parceria com o Puritan Reformed Theological Seminary, o seminário
puritano reformado teológico lá dos Estados Unidos, que é dirigido pelo pastor Joel Beeke. Beeke tem muitos livros publicados e traduzidos em português por várias editoras, é um especialista em teologia histórica, em teologia puritana, e tem produzido muito nessa área, e fizemos uma parceria muito legal com o Puritan, e agora estamos oferecendo este THM para aqueles que querem se especializar, se aprofundar no estudo da teologia. As concentrações que nós oferecemos são em teologia histórica e teologia sistemática. Você vai ser muito bem-vindo em estudar com a gente também. Quero convidá-lo a conhecer o nosso site, entrar no site do THM, do Martin Bucer, para que você tenha mais informações ali. Você também pode fazer contato conosco pelas redes sociais ou através do telefone, e a gente vai ter prazer muito grande em ouvi-lo, em recebê-lo e em oferecer mais informações. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Boa noite, amigos. Tudo bem? Meu nome é Daniel Gardner e sou coordenador do curso online básico de teologia do Seminário Martin Butzer. Eu queria falar aqui rapidamente sobre o nosso curso online, que está inclusive com as inscrições abertas para a segunda turma de 2020. Olha só, através do curso online, você terá a oportunidade de assistir videoaulas com os professores do Seminário Martin Butzer. O Franklin Ferreira, Jonas Madureira, Tiago Santos, Wilson Porte, Joel Teodoro, o Paulo Vale e o Gilson Santos. São várias matérias ao longo de um ano de estudo. Você vai estudar teologia sistemática, história da igreja, apologética, ética cristã, culto e adoração e até aconselhamento com os nossos professores. Será um prazer participar da sua jornada teológica. E olha só, temos ainda um desconto inédito só para essa turma, 15% off quando você usar o cupom aí abril 2020. As inscrições vão até segunda-feira agora, então corre lá no site martinbutzer.com e conheça e inscreve-se no curso online básico de teologia. Boa conferência a todos!
Olá pessoal, é com muita alegria que nós lançamos oficialmente a Pronobis Editora, que tem como objetivo oferecer ao público de língua portuguesa clássicos da literatura cristã, especialmente de tradição reformada. Começamos com uma obra magna, a Teologia Sistemática do James Boyce, uma obra com 600 páginas. O Boyce foi um dos grandes nomes do século XIX e hoje fala português. Está acessível e disponível a você. Entre em nosso site www.pronobiseditora.com.br e também nas nossas redes sociais, @pronobiseditora, tanto no Instagram quanto no Facebook. Esta é a primeira de uma série de extraordinárias obras que estarão disponíveis para vocês. Olá pessoal, eu sou o Thiago Vieira do Direito Religioso e venho contar para vocês uma novidade. É o curso livre de Direito Religioso 100% online na plataforma da Universidade Luterana do Brasil em parceria com a Fulbra. Vai ser muito legal, conto com vocês, 240 horas, diversas disciplinas, introdução ao direito canônico, Estado laico brasileiro, imunidades tributárias, responsabilidade civil. Aula comigo, com o Jean e com o Marcos Boeira. fulbra.org.br. Te vejo lá. Muito bem, meus irmãos, bem-vindos de volta para a nossa segunda palestra de hoje. Agradecemos ao professor Tiago Santos, por essa palavra inspiradora. Eu quero, então, antes de introduzir o próximo palestrante, te estimular a tirar uma foto com as pessoas que estão aí na sua casa, com quem você está assistindo. E você pode tirar essa foto e marcar o Seminário Martin Bucer, @Seminário Martin Bucer lá no Instagram ou no Facebook, para que nós saibamos que você está acompanhando conosco, e também para que possamos divulgar e que esta conferência tenha o seu alcance ampliado.
Eu quero introduzir então o pastor, doutor, professor do nosso seminário, Jonas Madureira. Ele vai trazer também uma palavra ao seu coração. Fique conosco e espero que Deus mais uma vez seja generoso para falar com você. Deus te abençoe. Olá, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre o trágico e o redentivo, a filosofia a serviço da viva esperança. Para iluminar e direcionar e ao mesmo tempo também servir de ponto de partida para o que a gente vai falar hoje, eu queria começar com um texto da Sagrada Escritura que fala justamente sobre essa viva esperança pela qual a filosofia deveria prestar os seus serviços. Ela se encontra num texto bastante conhecido de todos nós, o texto de 1 Pedro, capítulo de número 3, versículos de número 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus, não é? Antes referenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mas, preste atenção que a segunda parte às vezes é desprezada, e é justamente a parte que a gente não deveria perder de vista. Mas fazer isso com mansidão e temor. Então, um cristão não deveria dar resposta da esperança viva que ele possui por outras razões, como, por exemplo, vaidade, orgulho, inveja ou qualquer outra circunstância que não seja virtuosa. Embora muitos cristãos, como Paulo vai retratar lá os filipenses, né, são capazes de, sendo cristãos, falar do evangelho, mas sem fazer uso dessas virtudes tão importantes como mansidão e temor, acabam pregando o evangelho de uma maneira não virtuosa. Paulo não desmerece a pregação desse evangelho, embora condene a falta dessas virtudes. Aqui Pedro, muito semelhantemente, está chamando a atenção dos cristãos para que deem a resposta, tá certo, da razão viva dessa esperança que eles possuem, dessa viva esperança, melhor dizendo, que eles possuem, que eles deveriam fazer isso com mansidão e temor, ou seja, com virtudes. Não é de qualquer jeito, mas virtuosamente. E mais, deveria fazer de uma tal forma, como diz o texto, que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Sabe aquela situação que de repente alguém pode estar falando sobre outra pessoa de forma apressada, de forma equivocada, e de repente argumentando, não, essa pessoa fez isso, fez isso, fez isso. E aí de repente, do nada aparece uma contraprova, um argumento que destrói naquele mesmo instante todos aqueles argumentos apressados que a pessoa fazia sobre outra pessoa. E essa pessoa fica envergonhada por conta disso. E a única coisa que lhe cabe ou é pedir perdão para quem ela cometeu esse equívoco, ou então permanece passando vergonha. O fato é que Pedro está chamando a atenção de que nós deveríamos dar a razão da nossa esperança, não deveríamos nos calar, deveríamos dar a razão da nossa esperança, mas de uma tal forma que seja, por um lado, virtuosa, não pode ser feita de forma truculenta, orgulhosa, vaidosa, com os vícios humanos, mas com as virtudes, e virtuosamente a nossa resposta deveria provocar o constrangimento, a vergonha daqueles que levantaram argumentos não condizentes com a nossa atitude, que é justamente aquela que eu gostaria de trabalhar nessa fala de hoje e que tem a ver com a resposta de uma pergunta que talvez ela não seja tão importante num primeiro momento, mas depois de analisar principalmente os movimentos que chegam até os nossos dias, ela ganha relevância e importância no que diz respeito à pergunta que é feita ao cristianismo, em especial a Cristo e o seu evangelho em nossos dias, em dias em que, digamos assim, um idealismo tem tomado conta de uma maneira
tão premente das nossas mentes e que vem a ser nada mais nada menos do que a ideia de que você é o resultado das suas crenças, e esse idealismo diz que você deveria simplesmente aceitar que não se passa de uma ideia como qualquer outra ideia, e que o cristianismo é mais uma entre as tantas outras ideias que existem no mundo, e que é uma questão simplesmente de afinidade, de gosto por uma ideia e etc. E por isso cristãos não poderiam defender a verdade última ou a verdade absoluta. Esse tipo de idealismo que provoca uma espécie de relativismo, não só lógico, não só filosófico, não só no que diz respeito às questões da verdade, mas o relativismo ético também, moral e etc. É fruto, talvez, desse movimento que eu gostaria de trabalhar hoje aqui na nossa fala, mostrando aí uma espécie de tensão entre o trágico e o redentivo ao longo de toda a história, tá certo? E mostrando como os cristãos poderiam, fazendo uso da filosofia, dar uma resposta, digamos assim, que revele essa mansidão, esse temor, essas virtudes com as quais aqueles que acusam o cristianismo de ser uma religião opressora sintam-se envergonhados de afirmar algo tão equivocado, algo tão redutor acerca do Evangelho. Para começar a pensar um pouco sobre isso, eu queria trabalhar um tópico, no primeiro momento, um tópico do Luc Ferry, que é um filósofo que escreveu o livro Aprender a Viver, Filosofia para os Novos Tempos. Nesse livro, Luc Ferry diz exatamente o seguinte: como de fato operam as religiões em face da ameaça suprema que elas dizem que podemos superar? Basicamente pela fé. Então, o primeiro ponto que nos deve chamar a atenção aqui é de que, diante das grandes tragédias da vida, diante dos grandes problemas que envolvem as nossas questões de ordem última com relação ao sofrimento, com relação ao mal e etc., seja ele um mal moral, como por exemplo uma guerra, ou a eugenia provocada pelos nazistas no período da Segunda Guerra Mundial, ou mal natural, como uma catástrofe climática, como, por exemplo, uma tsunami, ou a pandemia que a gente vive hoje, que resulta aí nessa série de situações que a gente está vivendo por conta do Covid-19. Não importa se a tragédia é moral ou se a tragédia é natural. O fato é de que todas as vezes que a tragédia se manifesta de uma maneira clara e precisa diante de nós, a gente responde de uma tal maneira. A gente responde de uma maneira que a gente chamaria redentiva, ou a gente responde de uma maneira que a gente vai chamar aqui na nossa palestra de trágica. A maneira pela qual a gente está chamando de redentiva é a maneira pela qual Luc Ferry está chamando a atenção pela fé. Então veja o que ele está dizendo. Diante dessas grandes catástrofes, como as religiões elas digamos assim, se comportam? Pela fé, tá certo? É ela, a fé, e somente ela, na verdade, que pode fazer derramar sobre nós a graça de Deus. Se você acredita em Deus, Ele o salvará, dizem elas. Para isso, exigem, antes de tudo, uma outra virtude, a humildade, que, segundo elas, e é o que não deixam de repetir os maiores pensadores cristãos, de Santo Agostinho a Pascal, se opõe à arrogância e à vaidade da filosofia. Note que, embora ele fale de religiões, o exemplo que o Luc Ferry dá é o exemplo do cristianismo, vai de Agostinho a Pascal. Então, em tese, se a gente observar as marcas de subjetividade desse texto, a gente chega à conclusão de que Luc Ferry está se referindo aos cristãos. Então, é como se ele estivesse dizendo, como que os cristãos reagem diante da tragédia? Os cristãos simplesmente recorrem à fé. E entendem que essa atitude é uma atitude humilde, que, portanto, contrasta com a atitude arrogante dos filósofos. Ela seria uma atitude humilde, porque é uma atitude de confiança em Deus, em um ser supremo, tá certo? Que, mediante a sua graça, como ele bem usou agora, é o único que poderia, digamos assim, trazer consolo e sentido para a vida do cristão no meio das tragédias. E ele usa exemplos muito claros disso. Agostinho a Pascal, e ele coloca aí uma tradição interessantíssima de pensadores cristãos que vão recorrer à fé e à graça para sustentarem a sua confiança
no futuro, a sua confiança no dia de amanhã. Por outro lado, ao afirmar que a filosofia é arrogante e vaidosa, ele faz a seguinte pergunta: mas por que essa acusação lançada contra a filosofia? Porque este também pretende nos salvar não da morte, pelo menos das angústias que ela provoca, mas por nossas próprias forças e em virtude apenas de nossa razão. Então aqui ele dá a resposta pela qual nós cristãos achamos arrogante quando um filósofo ele oferece, digamos assim, uma saída para a tragédia que não seja Deus, que não seja fé, que não seja graça. Então, por outro lado, ele está dizendo, ele está perguntando por que nós chamamos de arrogante os filósofos que, em vez de recorrerem à fé e à graça e a Deus, recorrem aos seus próprios recursos e à própria razão para lidar com a angústia diante da tragédia, diante do sofrimento. E aí ele conclui o raciocínio dele em defesa da filosofia, dizendo assim: por não conseguir acreditar num Deus Salvador, o filósofo é, antes de tudo, aquele que pensa que se conhecemos o mundo, compreendendo a nós mesmos e compreendendo os outros, tanto quanto nossa inteligência o permite, vamos conseguir, pela lucidez e não por uma fé cega, vencer nossos medos. Em outras palavras, se o cristianismo se define como doutrina da salvação por um outro, pela graça de Deus, por exemplo, as grandes filosofias poderiam ser definidas como doutrinas da salvação por si mesmo, sem a ajuda de Deus. Bom, se por um lado a gente tem as doutrinas, a teologia, vamos dizer assim, como um raciocínio que serve à fé, que serve a Deus e que por isso nos promove uma saída para a angústia diante da tragédia da vida, e talvez a mais trágica de todas elas seja a consciência da morte, tá certo? Por um lado, se a gente recorre a Deus e a graça para lidar com isso, o que Luc Ferry está dizendo é que as grandes filosofias, os filósofos, eles estariam recorrendo a si mesmos, à compreensão de si mesmo, à lucidez de si mesmo e dos outros, e a própria razão, e não recorrendo a nenhuma divindade, a não ser a própria razão, a própria racionalidade, para dar conta dessa angústia, da tragédia, do sofrimento ou da ausência de sentido na vida diante de um drama. Chegando a essa conclusão de raciocínios do Luc Ferry, alguém poderia perguntar: mas Jonas, você se propôs desde o início aqui a falar sobre o trágico e o redentivo, e ao mesmo tempo mostrando que a filosofia estaria a serviço dessa viva esperança que os cristãos possuem. Mas se a filosofia é tudo isso que Luc Ferry está dizendo, ela não estaria na contramão da própria viva esperança que os cristãos pregam? Esse é o problema da nossa palestra de hoje. Muitas pessoas acham que exatamente tudo aquilo que está no papel, principalmente quando é escrito por um filósofo, deve ser aceito. Quando um filósofo fala de filosofia, então só por ele ser filósofo, aquilo que ele está falando sobre filosofia é correto? Não necessariamente. E uma das coisas importantes que a gente precisa, em primeiro lugar, aqui pontuar é de que Luc Ferry está reduzindo a filosofia. Luc Ferry está construindo o espantalho da filosofia. Luc Ferry está mostrando para você que a filosofia é isso. Só que se você concordar com essa definição que ele está fazendo de filosofia, sim, você vai ser obrigado a concordar que a filosofia não pode estar a serviço da viva esperança dos cristãos, porque ela anda na contramão. Mas se, e somente se, você aceitar os argumentos do Luc Ferry. O problema é que o Luc Ferry não é sequer a maioria, digamos assim, dos filósofos que analisam, digamos assim, o labor filosófico nessas condições e nessas, digamos assim, nessas abordagens e nesses argumentos e pressupostos que ele afirmou aqui. Quando ele diz a grande filosofia, peraí, a grande filosofia? Como assim a grande filosofia? Do que ele está falando quando ele se refere à grande filosofia? Ele está falando de uma filosofia que não recorre a divindades, que não recorre... As grandes filosofias não recorrem? Peraí, alguma coisa
está equivocada nessa história. Se você pega os grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, são gigantes. Nenhum deles se apresentam como ateus, ateístas. Nenhum deles se apresentam como filósofos que nutrem o seu raciocínio único e exclusivamente da racionalidade. É claro que existe uma distinção de fonte de saber entre fé e razão na perspectiva dessa grande tradição de filósofos desde a Antiguidade à Idade Média. Mas daí reduzir toda a filosofia a uma inimiga da fé e da graça é desconhecer que os dois nomes que ele citou, Agostinho e Pascal, eram também filósofos. São estudados em faculdades de filosofia. Hoje, se você quer estudar Agostinho, se você quer estudar Pascal, você vai estudar isso na filosofia, não é só na teologia. Aliás, na teologia, Pascal sequer passa perto. Pascal é estudado na filosofia. Agostinho é estudado na filosofia. Como assim a filosofia estaria contra a fé e a graça? Então, no primeiro momento, a gente precisa desconstruir essa abordagem que o Luc Ferry fez, que antagoniza a filosofia e teologia, ou antagoniza a filosofia e fé, filosofia e assistência divina. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se a gente discordar de Luc Ferry, que é o que eu proponho fazer, a gente vai descobrir que há uma outra história que a gente poderia contar da relação entre a filosofia e a fé. E a história que eu quero contar hoje aqui é a história de uma filosofia que é serva da nossa fé, que é serva da nossa piedade, que é serva da nossa devoção a Deus, uma filosofia que não tem vergonha de acreditar em Deus, uma filosofia que não tem vergonha, mas pelo contrário, rejubila, celebra a sua dependência da graça e a sua dependência de Deus, sem se sentir menosprezada por isso, sem se sentir inferiorizada por isso. Para tanto, eu queria fazer uma distinção que eu ainda não fiz, que é a própria distinção entre trágico e redentivo. Para fazer essa distinção entre trágico e redentivo, eu queria, em primeiro lugar, mostrar para você que a diferença entre o trágico e o redentivo está exatamente na noção da esperança. O trágico é uma visão de mundo que nunca consegue compreender uma resolução. A tragédia não tem sentido. A tragédia, portanto, marca sempre o começo e o fim de ciclos e ela não possui sequer um sentido. Já a visão de mundo redentiva é uma visão de mundo que percebe que a tragédia não pode estar nem no começo nem no fim. A tragédia ela está no meio e tanto o começo como o fim são determinados por eventos distintos. Então, não existe um eterno retorno do mesmo. A visão cristã de mundo é uma visão redentiva porque ela tem começo, ela tem uma, digamos assim, tem o elemento trágico e ela tem um elemento distinto do primeiro, que é aquele que a gente chama de redentivo. Enquanto o trágico se finaliza e se conclui no trágico, e por isso a gente chama de visão trágica, a visão redentiva de mundo, ela aponta para um significado na tragédia. A tragédia não é algo sem sentido, sem ordem e sem, digamos assim, caótico. Bom, feitas essas considerações, imagine você que nessa distinção que a gente fez entre trágico, visão trágica e visão redentiva, a história da filosofia reserva para a gente uma discussão muito curiosa, que é a discussão em torno da cosmovisão. Visão de mundo é Weltanschauung, que no alemão significa visão de mundo, apreensão de mundo, tá certo? E que deu no inglês a tradução worldview, que a gente traduz hoje comumente por cosmovisão, visão de mundo. Alguns traduzem como mundividência, os lusitanos, né, os portugueses em geral traduzem Weltanschauung por mundividência. Aqui no Brasil, as traduções dos livros em torno da discussão sobre cosmovisão foi caótica. Tem gente que traduziu cosmovisão por ideologia, então tem gente estudando na universidade livros de filósofos importantes que refletiram sobre o problema da cosmovisão, a teoria da cosmovisão, mas não sabem que se trata da teoria da cosmovisão porque a tradução
foi corrompida aí, né? Usou-se ideologia para traduzir, por exemplo, cosmovisão. E aí a gente tem uma discussão muito pobre no Brasil sobre cosmovisão, exceto por Mário Ferreira dos Santos, que foi um filósofo brasileiro, que eu acho que foi um dos únicos, e eu acho que sem dúvida foi o primeiro, e um dos únicos a tratar, a dar um tratamento para a relação filosófica e teórica da cosmovisão. Mas os filósofos, desde Kant, que foi o primeiro a usar o termo, digamos assim, não é? Eles lidam com a questão da cosmovisão, apesar de somente em 1911 se apresentar aquilo que se convencionou chamar de a primeira teoria da cosmovisão, ou teoria de cosmovisões, que foi produzida por Wilhelm Dilthey, em 1911. Essa teoria da cosmovisão diz respeito a maneiras de sociedades e pessoas enxergarem a realidade que cerca por meio de elementos que determinam o seu pensamento muito antes da gente pensar. Por exemplo, quando você nasce, você já nasce num contexto em que o universo ao seu redor já vai determinando a sua maneira de pensar. Ora, é diferente você viver hoje do que você viver no século XIII. Ou seja, a diferença entre você poder ter acesso à penicilina e não é muito grande. E essa diferença vai provocar digamos assim, expectativas de vida muito diferentes. As expectativas de vida de alguém que vive no meio da Idade Média é muito diferente das expectativas de vida de alguém que vive hoje no contexto de avanço tecnológico, de tanta coisa que a gente tem no nosso mundo. Então, cada visão de mundo vai apresentar aí as suas determinações da nossa maneira de pensar. E um dos pensadores que antes dessa primeira teorização da cosmovisão lidou com o conceito de cosmovisão foi o filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Ele escreveu em 1870 o primeiro ensaio, o ensaio, já está em português esse primeiro ensaio, o ensaio de juventude do Nietzsche, que se chama Die Dionysische Weltanschauung, ou seja, a cosmovisão dionisíaca, que traduziram por a visão dionisíaca do mundo. O certo seria traduzir como a cosmovisão dionisíaca, porque não é a visão dionisíaca do mundo que Nietzsche está se referindo, mas o que Nietzsche está se referindo é uma cosmovisão dionisíaca. E aqui ele vai apresentar, inicialmente, um projeto que termina exatamente com a publicação do Nascimento da Tragédia, que é uma publicação que Nietzsche faz para justificar aí como digamos assim, a cosmovisão europeia ocidental que a gente tinha naquele contexto que ele vive, ela tinha chegado onde chegou, na completa desvalorização dos valores supremos, na completa desvalorização, ou pelo menos na incoerência diante da desvalorização dos valores supremos. Para a gente poder explicar um pouquinho isso, eu queria que você primeiro entendesse que para Nietzsche a sociedade se tornou do jeito que a gente encontra hoje por causa de uma decisão que foi tomada lá atrás. Eu vou ser bastante simplista para que possa facilitar um argumento que para Nietzsche tem vários pontos que precisam ser trabalhados detalhadamente. Mas o que é importante? Nietzsche lá atrás, na Grécia Antiga, quando ele foi construir o raciocínio dele sobre o Ocidente, ele percebeu que muito antes dos filósofos pré-socráticos, Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, antes de Sócrates, por exemplo, Platão e Aristóteles, o triunvirato importante aí da Grécia Antiga, digamos que Nietzsche ele descobriu uma coisa importante, que havia uma tensão entre duas visões de mundo, elas não são antagonizadas no ponto de vista de uma estar de um lado, outra do outro, mas elas vivem numa tensão no mundo religioso da Grécia Antiga. E que tensão é essa? A tensão entre a comunidade digamos assim, que tinha uma tendência mais para uma divindade em relação a outra comunidade que tinha uma tendência e uma inclinação para uma outra divindade. Me refiro a duas divindades que são consideradas filhas, digamos assim, de Zeus. Chama-se um deus Apolo, o outro deus Dionísio. Esses dois deuses, eles representavam o centro da vida religiosa de várias comunidades, mas eles não viviam separados como se fossem deuses distintos, mas numa tensão. E qual é a tensão? Apolo é o deus das boas medidas, é o deus da ordem, é o deus da racionalidade, é o deus da inteligência, é o deus
do equilíbrio, o Deus da temperança, o Deus da simetria, em contraste, por exemplo, com Dionísio, que é o Deus da desordem, o Deus da assimetria, o Deus do caos, o Deus do instinto, é o Deus selvagem, é o Deus da tempestade. Então imagine, daí no Império Romano, Dionísio se tornou Baco, o deus do vinho, portanto o deus da desmedida, do transbordamento. Então são opolos, são opostos. O que Nietzsche observou? Que numa discussão que aconteceu entre Parmênides e Heráclito, que precedeu aí Sócrates, digamos assim, no desenvolvimento do pensamento ocidental, essa discussão entre Parmênides e Heráclito, para Nietzsche era uma discussão entre, de um lado, um representante dessa visão de mundo dionisíaca, que é Heráclito, e um representante da visão apolínea, que é Parmênides. Então, se para um a visão era da ordem, da racionalidade, dos valores, do belo, do justo, para o outro é o instinto, é a desordem, é o caos que deve conduzir, digamos assim, a vida humana. Diante dessa tensão entre esses dois filósofos, houve uma resolução, houve uma escolha. E quem venceu essa disputa foi Parmênides. Então, o que você tem? Uma filosofia, digamos assim, construída à luz de um problema feito por Parmênides e que foi trabalhado ao longo da história por Sócrates, Platão, Aristóteles, depois pela cristandade, Agostinho, Tomás de Aquino, até chegar nos nossos dias. A hegemonia, portanto, é dessa decisão. Prova disso está nas construções gregas, todas elas simétricas, a preocupação matemática com os detalhes de toda, digamos assim, o universo que eles constroem, da arquitetura, etc. Então, essa vitória do pensamento apolíneo, ela marca para Nietzsche uma interpretação muito fundamental que ele faz do Ocidente, como um Ocidente marcado pela, digamos assim, pelo socratismo, essa busca por significado, por sentido, por racionalidade. E para Nietzsche isso só foi reforçado pelo encontro da filosofia com a fé cristã. Quando os pais da igreja receberam a filosofia, e aí tem que pensar em Justino Marte, Quadratus, Atenágoras de Atenas, os pais da igreja, principalmente os apologistas, que recepcionam a filosofia, eles fazem uma espécie de ajuste fino e vão recebendo, e os cristãos vão também fazendo uso da filosofia, dizendo que o próprio cristianismo seria, digamos assim, a filosofia verdadeira. Então, os cristãos eles vão se apropriar da filosofia, essa filosofia que tem essa herança. Então, ela se amolda de alguma forma a essas questões levantadas por Parmênides, e aí você tem duas bases, segundo Nietzsche, que é as duas bases do Ocidente. De um lado, você tem aí a civilização marcada pelo pensamento greco-romano, do outro lado, marcada pelo pensamento judaico-cristão. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque para Nietzsche, toda a ética que a gente vive, ela é fruto desse universo. Só que para Nietzsche, como a gente sabe, esse universo se desmoronou naquilo que ele chamou de a morte de Deus, e que é um símbolo para a morte de toda essa ideia. Nietzsche entende que tudo isso faliu, as pessoas não acreditam mais na modernidade, principalmente, né? A partir da modernidade, não acreditam mais em fundamentos últimos, não acreditam mais em Deus, não acreditam mais em justiça, não acreditam mais em padrão ético, padrão estético, padrão lógico. Esses valores supremos todos, por Nietzsche, são considerados desvalorizados. E aí o que ele diz? Só existem duas maneiras de viver. Existe uma maneira de viver hipócrita, e ele vai dizer que essa maneira é hipócrita porque nesse livro chamado Gaia Ciência, ele vai dizer, onde ele diz exatamente que Deus está morto, ele vai dizer que aqueles que deveriam enterrar Deus não enterraram. E ele está dizendo ali, obviamente, não Deus, um ser. Ele está se referindo a esse conjunto de valores, esse conjunto de ideias. Uma vez que esse conjunto de valores, esse conjunto de ideias foram desvalorizados, então, no sentido da ciência, do conhecimento,
Nietzsche ele vai se perguntar, bom, mas se isso tudo não faz mais sentido e esses valores supremos eram os valores que fundamentavam o nosso agir no mundo, como pode a gente continuar vivendo uma ética cristã, de base cristã, por exemplo, com base nessas premissas de que existe um valor supremo, existe um sentido para a vida, existe uma razão para a esperança, etc., se, no fundo, o que a gente vive hoje é uma descrença nesses valores supremos. Então a hipocrisia que Nietzsche está mostrando é o seguinte: vocês não creem mais em Deus, vocês não creem mais em padrão absoluto, mas vocês continuam vivendo uma ética cristã? Como assim? Então por que vocês não abandonam isso? E aí ele vai mostrar que existe uma outra possibilidade, que aí é a defesa dele da visão dionisíaca do mundo, ou da cosmovisão dionisíaca. E que visão de mundo é essa? É uma visão trágica. Nietzsche entende que a visão de mundo que precisa ser colocada no lugar desta, que já caiu em descrédito, na sua opinião, é a visão do eterno retorno do mesmo, marcado pela tragédia que se estabelece no começo de todo novo ciclo. Então a tragédia sempre vai marcar começo e o fim. A tragédia, ela é sempre aquele elemento caótico, aquele elemento que dá início a algo, mas é também o elemento que finaliza algo. Não faz o menor sentido, ela não precisa ser compreendida, ela é simplesmente essa força destruidora que também cria. Na perspectiva de Nietzsche, a visão cristã de mundo, ela impediu, junto com todas essas tradições que vêm junto com ela, de o homem receber essa nova possibilidade de viver o mundo. E então a proposta de Nietzsche é a seguinte: se de um lado você tem uma ética cristã pautada no seguinte: se você é a pessoa mais forte e uma pessoa mais fraca te deu um tapa no rosto e você diz assim, tá bom, pode dar na outra face, ele está dizendo, veja como essa ética é uma ética antinatural. Essa é a ética que a gente herda dessa grande tradição aí ocidental. Veja o que ela faz com a gente. Ela torna alguém que é forte em alguém frágil. Vê se na selva as coisas acontecem assim. Vê se um elefante vai pedir, digamos assim, licença para uma formiga para passar. Veja se um leão vai olhar para um gnu e vai dizer assim, puxa vida, acho que você tem muito para viver, né? Eu tô com fome e tal, mas não existe. Então o que Nietzsche vai dizer é que as leis que nós seguimos são leis artificiais, são leis apolíneas, são leis que querem corrigir, que querem tirar a gente do caos, que querem ordenar as coisas de uma tal maneira que a gente não enfrente exatamente o que de fato a vida representa. Então Nietzsche diz, vamos substituir tudo isso. Agora você entende por que os soldados de Hitler liam assim. Muitos deles liam Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. E muitos deles liam nos campos de concentração, porque quando você diz que uma ética que diz que as leis que devem reger as nossas ações devem ser as leis dos mais fortes sobre os mais fracos, isso legitima o que, por exemplo, o nazismo fez. Os mais fortes exercendo o poder sobre os mais fracos. Entretanto, e aqui eu gostaria de caminhar para a conclusão da nossa palestra de hoje, o cristianismo oferece o contrário dessa visão de mundo trágica e o contrário dessa visão que muitos interpretaram o cristianismo. E aqui eu gostaria de concluir mostrando exatamente o problema inicial de 1 Pedro. 1 Pedro nos fazia um convite para darmos a razão da nossa esperança, mas por qual motivo? Porque aqueles que tinham interpretado incorretamente o cristianismo tivessem vergonha de ter interpretado o cristianismo dessa forma. Então eu entendo que Nietzsche, quando interpretou o cristianismo nesses termos, ele interpretou o cristianismo de uma maneira equivocada. Interpretou o evangelho de uma maneira equivocada. E todos aqueles que interpretam o cristianismo como sendo uma, digamos assim, uma visão de mundo, como assim, toda colorida e falsa, ingênua, pueril, não entendeu o que é, na verdade, o Evangelho. Para trabalhar isso, eu queria, concluindo, à guisa de conclusão, lembrar desse livro do Tolkien, Árvore e Folha, onde ele apresenta o conceito de eu-catástrofe, que é uma brincadeira que ele faz com a palavra, com o Evangelho, né? Eu-angelion, Evangelho, né? O eu, prefixo eu, é o bom, né? Angelion, de mensagem, a boa notícia.
eucatástrofe, a boa catástrofe, o contrário da descatástrofe, né? A má catástrofe, a catástrofe que de fato não tem nenhum elemento criativo. E ele desenvolve esse conceito mostrando o seguinte: ao contrário, por exemplo, das peças trágicas da Grécia Antiga, ou mesmo das tragédias shakespearianas, você não tem como... O fim é trágico, aquilo não faz o menor sentido, não tem saída. Ele apela para a necessidade de voltarmos a valorizar os contos de fada. E os contos de fada foram desvalorizados como escapistas, como sendo, digamos assim, visões e enredos de mundo, muito pueris. E por quê? Parecem sempre ter um final feliz e nunca tem um elemento trágico. E o que o Tolkien vai mostrar? Que não, tem sim. Tem elemento trágico, e ele vai mostrar a grandeza da tragédia, da maior de todas as tragédias, que foi a tragédia de Cristo na cruz. A chave não é a ausência de tragédia. O cristianismo não fala de uma ausência de tragédia. Como a gente poderia falar de ausência de tragédia lendo Jó? Como a gente poderia falar de ausência de tragédia lendo as epístolas em que Paulo está falando das perseguições por causa do evangelho? Ou quando a gente lê Apocalipse, vendo as igrejas sendo perseguidas e os mártires cristãos? Como? Não tem como. A tragédia faz parte do grande enredo da providência divina e não tem como a gente escapar desse enredo. Entretanto, o que a gente não pode perder de vista é de que o cristianismo, o evangelho, não eliminou o trágico, não eliminou aquilo que Nietzsche chamava de dionisíaco, apenas tirou dele a palavra final, porque nunca teve. A razão cristã é aquela que explica que todo o enredo de Deus é pautado na criação, na queda e na redenção, alguns entendendo que a redenção tem um desdobramento para a glorificação. Mas enfim, o que está no meio é a tragédia. E o que caracteriza como redentivo é que o trágico nunca dá a palavra final. E essa é a visão cristã de mundo. A visão filosófica de um cristão sobre o mundo não pode ser uma visão trágica, não pode ser cíclica, o eterno retorno do mesmo, e as tragédias garantem começo e fim. Não, a visão filosófica de um cristão do mundo deve ser sempre aquela visão que vai marcar um aspecto linear e que tem como começo a criação de Deus, tem a queda, mas ao mesmo tempo a queda não é um fim. Ela está no meio. E ela, estando no meio, não dá a palavra final, porque a palavra final vem com a redenção. Se por um lado a tragédia da cruz é aquilo que nos faz sofrer, a eucatástrofe, ela nos faz perceber o quanto ela é boa. E, ao mesmo tempo, ela nos revela a virada jubilosa, como vai dizer Tolkien, que é a ressurreição. Então, a visão cristã de mundo, meus irmãos, é uma visão que precisa ser recuperada na sua dimensão da esperança. E por isso eu gostaria de convidar você a, justamente, em vez de fazer da filosofia uma inimiga da fé, perceber que, ao mesmo tempo que alguém pode distorcer o cristianismo para colocar cristianismo e fé, digamos assim, como antagônicos, ou distorcer a própria filosofia para isso, meus irmãos, a gente não precisa com isso acreditar nessa distorção. A gente precisa aprender a desfazer essas distorções e mostrar o quanto a filosofia pode ajudar os cristãos hoje a terem a sensibilidade para a visão de mundo cristã, que é uma visão robusta, uma visão filosófica importante e que tem muito a contribuir nos nossos dias. Então fica aí a dica dessa reflexão, sobretudo do livro do Tolkien, sobre a eucatástrofe, e como uma espécie de convite a você estudar filosofia para servir a razão da vossa esperança. Use a filosofia para a glória de Deus. Não entregue ela, digamos assim, para uma visão de mundo ateísta. A filosofia, ela não precisa ser ateísta para ser filosofia. Pelo contrário, a gente precisa de bons filósofos na igreja. E esses filósofos serão aqueles que vão se preocupar em dar a esperança. E para dar essa esperança, eles vão precisar esclarecer com toda a mansidão e temor os equívocos que se criam em torno tanto da filosofia como da própria visão cristã de mundo. É isso, gente, e até a próxima.
Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando então ao final deste nosso primeiro dia de conferência. Queremos te agradecer por ter ficado conosco. Esperamos que Deus tenha falado ao seu coração e tenha também fortalecido ainda mais a tua esperança através dessas palavras que ouvimos hoje. Amanhã estaremos de volta com mais 2 palestras. A partir das 19h30, nós já estaremos fazendo a transmissão. Teremos 2 palestras com o professor Franklin Ferreira e o professor Wilson Porte. Que você esteja conosco, divulgue nas redes sociais. Você pode marcar, né, como eu disse antes, o Seminário Martin Bucer, @Seminário Martin Bucer no Instagram, ou Seminário Martin Bucer no Facebook. E se você quiser ainda nos ajudar um pouco mais, pode usar a hashtag #ConfMartinBucer e divulgar e fazer com que essa conferência se estenda para muito mais pessoas. Deus possa te abençoar hoje, estaremos amanhã de volta. Então que o Senhor te guarde e te ilumine nesse dia.